E temos mais um convidado nessa cobertura aqui da Jovem Pan, às 2h04, o jurista Ives Gandra Martins nos atende e eu já começo lhe perguntando, ele que é jurista e consultor aqui da Jovem Pan, doutor Ives, há um vácuo nessa história toda de quem é a decisão? A Câmara tem o poder de anular uma decisão, o presidente da Câmara, presidente interino, ele tem o poder de anular uma decisão do plenário de um processo que já não está mais nas mãos da Câmara, que já está sendo apreciado pelo Senado Federal. Boa tarde. Boa tarde. Veja o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que o ato é nulo, porque esse ato foi examinado já pelo Supremo Tribunal Federal no momento em que, 3 dias antes do dia 17, o Supremo examinou a legalidade do processo e considerou absolutamente constitucional o processo. No próprio domingo, sendo o ministro de plantão, Marco Aurélio de Mello, houve uma última tentativa de mandado de segurança tentando anular a convocação da Assembleia para aquele dia no Parlamento, com base no argumento de que Eduardo Cunha não tinha elementos para fazer, nem dignidade. E o Marco Aurélio rejeitou a todos. Houve a decisão, um ato perfeito, jurídico, acabado, já está em outra alçada, já está no Senado Federal. Vem um cidadão cujo passado eu desconheço, apenas sei que ele está sendo também investigado por má conduta nos tribunais, pelo menos é o que os jornais apresentam, e anula os atos anteriores que convocaram a presença de quase 500 deputados por uma decisão de um homem só, anulando algo que o Supremo considerou absolutamente constitucional. Eu tenho a impressão que esse ato juridicamente não tem valor. E mesmo tendo assinado por ele, por algo que efetivamente já saiu da sua órbita, creio que o Senado pode continuar, esse ato pode ser evidentemente afastado através de um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, que teria apenas que reiterar o que já disse em relação à convocação daquela plenário, daquela Assembleia para exame, quando toda a Câmara dos Deputados se reuniu e decidiu com mais de 25 a mais do que os 2/3 necessários, afastar ou dar início ao processo de impeachment. Em primeiro lugar, eu acho que esse cidadão tem que responder, inclusive, pela Lei de Segurança Nacional, que não permite que se atente contra os poderes. Ele está atentando contra o Poder Judiciário, contra o próprio poder que ele representa. Se analisar a Lei de Segurança Nacional, ele está em curso com essa decisão em diversos dos dispositivos. Mas eu tenho a impressão que um mandado de segurança impetrado de imediato, certamente o Supremo vai reiterar, até porque, se não fizesse, o Supremo, que de rigor tem alguma responsabilidade nessa crise por 2 ações. Quando o Collor foi impedido teve o início do processo do impeachment, naquele momento foi levado ao Senado, em 48 horas o Senado fez com que o presidente Itamar assumisse. Não houve problema nenhum. Quando o Supremo imprimiu um rito ao Poder Legislativo, que tinha o seu próprio rito, e o Supremo disse, apesar de os senhores não poderem dar o regimento interno que nós temos no Supremo, nós que não somos legisladores, podemos impor um regime aos senhores. E o Brasil está nessa agonia desde o dia 17 de abril. Ele impôs um rito no Senado para o julgamento se haveria ou não a possibilidade de aceitar. E é interessante, o senhor lê o que está no artigo 86 da Constituição, declara o seguinte: admitido o processo na Câmara dos Deputados, será o presidente processado no Supremo, no Senado Federal. Não diz a Constituição que primeiro será julgado a Câmara pelo seu ato para depois ser julgado o presidente da República. O que vale dizer, o Supremo inovou não só em nível de Constituição, como criando um regime, nós estamos nessa agonia. Agora, esse cidadão, enfim, cujo eu só passei a conhecer o que ele é a partir do momento que ele assumiu, ele pretende anular os atos que já foram consolidados e considerados legais pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente para criar mais perturbação
numa nação que precisa de uma solução rápida, tem a impressão que ele deve ser enquadrado na Lei da Segurança Nacional por atentar contra o equilíbrio dos poderes, porque ele está indo contra a vontade de todo o Congresso Nacional. Dentro dessa linha, eu tenho a impressão que uma de segurança, dificilmente o Supremo Tribunal Federal deixaria de atender e poria, de novo, a questão carro nos seus trilhos, para que no dia 11 tenhamos julgamento por parte do Senado. Agora, doutor Ives, é Denise quem está falando. Boa, Denise, você está bem? Muito bem. Assustada aqui com o encaminhamento de todo esse processo. Agora, o senhor acha que para seguir o cronograma o Senado deve manter o que já estava previsto hoje, independentemente dessa decisão do Supremo? Porque a expectativa era de votação na quarta. Mas eu tenho a impressão que o Senado tem que manter, porque isso terá que ser comunicado. Enquanto isso, o Senado está julgando um ato que foi considerado perfeito. Esse ato dele está dando efeito retroativo a decisões que tinham sido tomadas e que não poderiam estar anuladas porque não tinham falha nenhuma, porque o próprio Supremo disse que não tinha falha. Eu considero esse ato dele nulo. Não é só anulado, nulo de pleno direito, porque a convocação, a sessão, o Supremo convalidou. Então, eu não vejo... Agora, a de cautela é melhor impetrar com mandado de segurança, porque o Supremo, de uma vez por todas, afaste essa tresloucada decisão de um deputado que vai passar pela história como um dos mais ignorantes em direito constitucional da história do Brasil. Inclusive, doutor Ives, os colegas, os parlamentares já prometem levar esse caso ao Conselho de Ética da Câmara e prometem, inclusive, e há uma tentativa de destituí-lo justamente do poder. Mas eu acho que tem direito, porque ele não pode representar uma Câmara em que toda a Câmara tem uma linha e ele resolveu sozinho mudar, criando um conflito nacional, uma instabilidade governamental nacional. Eu acho que já poderiam destituir de imediato. Os próprios deputados se reunirem e pedirem a destituição, depois vai se discutir no Supremo se ele poderia ou não ser destituído. A meu ver, o Conselho de Ética já poderia destituir de imediato numa sessão em que, realmente, pela urgência, podia fazer o que o Supremo fez com o Eduardo Cunha, ter uma decisão liminar. O Conselho de Ética poderia dar uma decisão liminar, já o afastando definitivamente da presidência da Câmara. Ô, doutor Ives, só mais uma dúvida. Todos os parlamentares que falaram com a gente aqui, todos eles estão entrando no Supremo e o que a gente sabe é que os ministros foram convocados de forma extraordinária e eles devem fazer uma sessão ainda hoje. Essa decisão pode sair hoje, a derrubada desse ato do deputado Maranhão? Não, o Supremo já percebeu que duas decisões deles tornaram o país instável. Primeiro, criando um rito para o julgamento no Senado. Collor, 2 dias depois, o Senado já tinha afastado o presidente Collor da decisão da Câmara. Nós estamos desde 17 seguindo o rito. Segundo, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição declara que aceita a denúncia pelo Supremo, ele tem que comunicar imediatamente à Câmara para, em 45 dias, a Câmara decidir. A decisão, o voto, a parte fundamental do voto do ministro Teori é de que ele estava obstruindo, ele estava exercendo a sua presidência. Mas, ao dizer isso, o Supremo inovou, pisoteou o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, porque, em vez de comunicar, já destituiu. Não há precedente na história, não há precedente na lei, não há disposição na Constituição, que a única disposição é que o Supremo aceita a denúncia e teria que comunicar à Câmara para que a Câmara tomasse as medidas e não tomou. Tanto é verdade que se em 45 dias, pela Constituição, a Câmara não tomasse nenhuma medida e viesse a não aceitar a denúncia, o parágrafo 5º declara o seguinte: fica suspensa a prescrição, o curso da prescrição. E por que fica suspenso o curso da prescrição? Por uma única razão. Porque o curso da prescrição poderia beneficiar aquele deputado que aceita a denúncia no Supremo até o fim do seu mandato, não tivesse o processo em continuação. Então, a própria Constituição previu o Supremo, para não interferir num outro poder, dar ao outro poder a possibilidade de afastar o deputado. Se não quiser afastar, suspende-se a prescrição, que, terminado, vai continuar o processo daí no Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor percebe que há todo o mecanismo que o Supremo não respeitou na decisão do afastamento. Eu até disse, inclusive, a algumas rádios,
que como cidadão fiquei extremamente feliz com o afastamento do Eduardo Cunha. Mas como constitucionalista eu fiquei extremamente preocupado com essa intervenção de um poder no outro. E a prova disso é que agora o Supremo tem que correr, fazer uma sessão extraordinária para anular esse ato e não prejudicar. Então percebe-se quando o Supremo Tribunal Federal decide ser legislador. Ele deveria ser apenas um legislador negativo. Eu comecei a sustentar no Supremo em 1962. Todos só decidiam se uma lei era constitucional ou não, mas não intervinham na parte, não havia nenhuma intervenção dentro da ação legislativa. Quando o Supremo passou a ser constituinte, legislador, definir o que é que cada poder tem que fazer, eles não foram eleitos por 140 milhões de brasileiros, foram eleitos por um homem só. São grandes juristas, são grandes amigos, tenho livros escritos com muitos deles, tenho uma profunda admiração por eles, mas eles não foram preparados para serem políticos. E a prova de que não foram preparados para serem políticos, nós estamos há 30 dias sem a Dilma governar e sem o Michel poder governar, porque o Supremo criou um rito que não houve no período do Collor. Então eu tenho a impressão que agora estão obrigados a fazer uma sessão rápida para anular esse ato. Estou convencido que o Supremo vai declarar que esse ato não tem validade nenhuma, de acordo com a decisão de quinta-feira e do próprio dia em que deu-se início ao processo, porque um cidadão translocado, que ninguém pensou que podia poder assumir a Câmara, passou a ser presidente e resolveu passar para a história dizendo que ele anulava toda a decisão de todos os seus pares e pondo todo o país em suspense em função disso. Fez bem o ministro Lewandowski de convocar o Supremo Tribunal Federal para examinar esses mandados de segurança e, para mim, surpreenderia muito se o Supremo convalidasse o ato desse deputado. A minha impressão é que nós, até o fim do dia, com a sessão urgente do Supremo, já teríamos uma solução do problema. Agradecer ao jurista Ives Gandra Martins, consultora Jovem Pan, falando sobre esse assunto importante, decisão do presidente interino da Câmara, é anular a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Doutor Ives, muito obrigado pela atenção mais uma vez com a Jovem Pan e até mais. Um grande abraço, Denise. Até. Obrigado, doutor Ives. São 2 horas e 17 minutos. E temos mais um convidado nessa...